Hoje, 7 de maio, acordamos com a notícia de que mais uma guerra começou no mundo. Índia e Paquistão começaram uma nova guerra, já a quarta em sua história. Na noite de 7 de maio, a Índia realizou ataques aéreos contra o Paquistão e o Paquistão respondeu com fogo de artilharia. A Índia afirma que atacou exclusivamente alvos de terroristas e militantes na região da Caxemira e evitou cuidadosamente ataques a instalações militares do Paquistão. Sobre isso, ela notificou seus parceiros internacionais: Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia. O Paquistão, por sua vez, nesta história, afirma que está pronto para usar armas nucleares para enfrentar a Índia. E é aí que está justamente toda a dificuldade. Depois que, em 1947, a Grã-Bretanha de fato criou a Índia e o Paquistão. Já houve 3 guerras entre eles, mas todas aconteceram antes de ambos os países adquirirem armas nucleares. Agora, a escalada parece inevitável, mas nem tudo é tão simples assim. Neste episódio, vamos entender as origens do conflito entre Índia e Paquistão e analisar as últimas notícias dessa região, além de avaliar o quão alto é o risco de uma nova guerra em grande escala entre 2 estados nucleares. Meu nome é Alexei Petit, hoje é 7 de maio, analisemos essa história de maneira ampla. E antes de você começar a assistir a este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva um comentário. Isso ajudará o algoritmo do YouTube a exibir este episódio para mais espectadores. Bem, você também pode apoiar o trabalho deste canal financeiramente com uma doação ou assinando o patrocínio no YouTube. Todos os links e dados bancários estão na descrição do vídeo ou pelo Quick Response Code na sua tela. Como você sabe do meu último episódio no canal do YouTube de Alexei Petit, em 7 de maio à noite, explosões atingiram 3 áreas do Paquistão. Mais tarde, os militares da Índia anunciaram o início da Operação Militar Sindoor. A operação é direcionada contra a infraestrutura terrorista no Paquistão. O Ministério da Defesa da Índia afirma que os ataques foram realizados contra 9 alvos no território do Paquistão e todos eles seriam supostamente terroristas. Na declaração, afirma-se que o exército da Índia evitou atacar alvos militares do Paquistão e assim demonstrou significativa contenção. Portanto, o Paquistão não tem motivos para se envolver nesta guerra. Afinal, não enfrentaram o exército do Paquistão, mas sim alvos militantes. Mas mesmo assim, a Índia cruzou algumas linhas vermelhas, e no Ministério da Defesa do Paquistão confirmaram os ataques por parte da Índia. E mais tarde, os militares paquistaneses declararam que pela primeira vez em 50 anos, a Índia realizou ataques contra 5 localidades paquistanesas fora da região disputada da Caxemira. Os militares paquistaneses relataram que os ataques atingiram 5 localidades: Kotli, Ahmedpur, Sharqi, Muzaffarabad, Bak e Muridiki. Por que pela primeira vez em 50 anos? Porque foi justamente nos anos 1970 que ocorreu a última terceira guerra entre Índia e Paquistão, que mudou drasticamente o cenário político e geográfico dessa região. Foi exatamente em 1971 que surgiu no mapa um país chamado Bangladesh, embora esse território tenha sido por muito tempo parte do Paquistão. Mas a questão dos territórios disputados da Caxemira não foi resolvida naquela época. Voltando aos ataques da Índia ao Paquistão hoje, dentre elas, os ataques a Ahmedpur e Muridke são os mais significativos, pois essas cidades estão localizadas na província paquistanesa de Punjab. Ela faz fronteira com a Índia, mas não é um território disputado. Segundo o direito internacional, pertence absolutamente ao Paquistão. E por isso, mesmo se levarmos em conta todas as questões disputadas e não tomarmos partido de nenhum dos lados que reivindicam a Caxemira, aliás, são 3. Mais tarde explicarei por que esse ataque já pode ser considerado uma agressão contra o Paquistão. No Punjab foi declarado estado de emergência e os correspondentes no local, citando fontes das forças paquistanesas, informam que após o ataque pelo menos uma criança morreu e mais 2 pessoas ficaram feridas. Perto de Bahawalpur. Verificar essa informação ainda não é possível, pois simplesmente não há fontes independentes. E é óbvio que cada lado agora vai gritar a sua própria verdade. Por exemplo, o canal de televisão paquistanês Sama Televisão afirmou que, como resultado do ataque à madraça em Bahawalpur, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e todas foram hospitalizadas. Aqui é importante ressaltar que o canal de televisão está fortemente ligado às autoridades paquistanesas. Ele pertence ao ministro das Comunicações do Paquistão, Ali Khan. Em Bahawalpur, uma operação de resgate começou durante a noite e as autoridades declararam emergência em todos os hospitais da cidade.
Posteriormente, autoridades paquistanesas relataram 7 mortos, mas é importante notar que o mesmo canal de televisão SAM-A televisão anunciou durante a noite que o Paquistão supostamente abateu 2 aviões da Força Aérea Indiana. Eram aviões franceses Rafale 1. Um canal de televisão mostrou uma foto de um avião abatido como prova. Posteriormente, descobriu-se que a imagem era falsa e tinha alguns anos. Posteriormente, a Sama Televisão noticiou um contra-ataque paquistanês a alvos na Índia. Contudo, os alvos específicos atingidos permanecem desconhecidos, e o canal optou por não fornecer detalhes. O que se sabe com certeza agora é que a Índia está atacando o Paquistão com aviões franceses Rafale e usando mísseis que conhecemos como Storm Shadow e Scalp. Embora tenha sido a Índia que por muito tempo comprou uma quantidade enorme de armas justamente dos russos. Mais tarde, além dos ataques aéreos, surgiram relatos de combates na fronteira. Os militares paquistaneses começaram a usar artilharia na linha de controle na Caxemira. E então, de repente, o exército da Índia declara que, dessa forma, o Paquistão mais uma vez foi o primeiro a violar o acordo de cessar-fogo, abrindo fogo de artilharia. Dizem que ataques aéreos são um tanto distintos. Antecipando, Índia e Paquistão concordaram em cessar fogo em 2021, mas isso não significa que a tensão desapareceu completamente. O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão condenou o flagrante ato de guerra e violação da soberania pela Índia, declarando que isso vai contra as leis internacionais. Eles têm pleno direito de tomar medidas de retaliação a qualquer momento e em qualquer lugar de sua escolha, incluindo o uso de armas nucleares. Aqui vale ressaltar que o Paquistão ainda possui um arsenal mais limitado. Eles têm armas nucleares táticas e estratégicas, enquanto a Índia possui um arsenal nuclear mais estratégico. E a Índia adotou a doutrina de não usar armas nucleares primeiro. O Paquistão não tem essa doutrina e pode ser o primeiro a atacar, por exemplo, usando armas nucleares táticas. Na verdade, essa atenção ao conflito se deve ao fato de ser uma guerra entre 2 estados nucleares. Segundo estimativas, os 170 ogivas nucleares, enquanto as 180... Bem, na véspera, o ministro da Defesa do Paquistão ameaçou usar armas nucleares contra outros países, caso o Paquistão perca esta guerra e o mundo não reaja de forma alguma. Bem, agora há oficialmente 9 países no clube das potências nucleares, se contarmos também o Irã, que está literalmente a 2 passos de criar uma ogiva nuclear, então são 10. No entanto, na história ainda não houve guerras em grande escala entre 2 potências nucleares e essa escalada pode se transformar em algo terrível. Você pode dizer, pare, você mesmo disse acima que já houve 3 guerras entre a Índia e o Paquistão. Portanto, pode-se dizer que este é o primeiro caso em que pode surgir uma guerra em grande escala entre potências nucleares? Isso é verdade, mas todas as guerras em grande escala entre a Índia e o Paquistão aconteceram antes de ambos os países entrarem para o clube nuclear. O Paquistão testou sua própria arma nuclear pela primeira vez em 1998. Já a Índia adquiriu armas nucleares apenas 3 anos após a última guerra em grande escala com o Paquistão, ou seja, em 1974. Foi exatamente naquela época que o Paquistão perdeu o controle sobre Bangladesh e quando esse país declarou sua independência. E foi então que surgiu no mapa um país chamado República Popular de Bangladesh. Agora, enquanto o conflito se desenrola na fronteira, altos funcionários indianos informaram seus parceiros estrangeiros, Estados Unidos da América, Reino Unido, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia, sobre as ações da Índia. E isso se tornou uma linha divisória muito clara. Quem está com a Índia e quem está com o Paquistão? A Embaixada da Índia nos Estados Unidos da América ecoa o Ministério da Defesa do país. Lá declararam que os ataques foram planejados para não escalar o conflito. Ninguém nos Estados Unidos da América contestou isso. O Paquistão apoia formalmente a China, mas por enquanto a China reage de forma muito contida à situação e não promete nada. Assim como a Rússia, aliás, porque a Índia ainda é o principal importador de petróleo da Rússia. Aqui vou fazer um pequeno parêntese lírico. Posso supor que a própria Rússia agora está em uma encruzilhada. Por um lado, após o início do conflito entre o Paquistão e a Índia, os preços do petróleo subiram um pouco e prevê-se um aumento adicional dos preços. Se a guerra se prolongar, Moscou aparentemente sairia ganhando com essa situação e poderia, como se diz, jogar mais lenha na fogueira. Por outro lado, a Índia teme pelos seus refinarias de petróleo na fronteira com o Paquistão devido aos ataques com mísseis. A Índia já declarou que vai reforçar a proteção das refinarias de petróleo em Jamnagar, Vadinar e outros estados na fronteira com o Paquistão. Observa-se que a defesa antiaérea foi colocada em estado de prontidão máxima.
E aqui destaco que as refinarias de petróleo localizadas nesses territórios que fazem fronteira com o Paquistão respondem, no total, por 38% de todo o refino de petróleo da Índia. Estamos falando das refinarias em Jamnagar, Adinar, Batinga, em Punjab e do campo petrolífero de Barmer, no Rajastão. Consequentemente, se essas instalações forem afetadas, a Índia certamente reduzirá a compra de petróleo dos russos. Mas vamos voltar à atual escalada. Já se fala sobre um possível conflito há muito tempo. No dia 28 de abril, autoridades oficiais do Paquistão declararam que a invasão da Índia era inevitável. As relações entre os países chegaram à beira da guerra depois que, em 22 de abril, militantes mataram 26 turistas na cidade indiana de Pahalgam. Esse é o atentado mais sangrento na Índia desde o ataque de islamistas a Mumbai, em 2008. Testemunhas contam que os atacantes supostamente perguntavam aos turistas se eram hindus ou muçulmanos, e os hindus eram imediatamente executados. E esse é um momento muito importante que revela para nós a própria essência do conflito. Hindus ou muçulmanos? Recomendo que memorizem esse momento por enquanto. Voltaremos a ele. A responsabilidade por esse ataque em Pahalgam foi assumida pela chamada Frente de Resistência. Essa é uma subdivisão pouco conhecida do grupo jihadista Lashkar-Taiba, que está baseada na parte paquistanesa da Caxemira. E aqui chegamos ao momento mais importante. O objetivo declarado do grupo Lashkar-Taiba é separar a Caxemira da Índia. E a Caxemira é uma região disputada, pela qual Índia e Paquistão estão em conflito há quase 80 anos. Ou seja, durante toda a sua existência. Segundo os terroristas, a razão direta para o ataque de 22 de abril foi o fato de as autoridades indianas começarem a emitir permissões em massa para a construção na Caxemira. Espera-se que mais de 80 mil pessoas possam se mudar para lá. Claro, aqueles que vão se estabelecer nesta parte da Caxemira serão colonos de outras partes da Índia. E, principalmente, é claro, serão hindus. E assim a composição religiosa da região disputada mudará. Se você olhar para o Oriente Médio, verá lá pelo menos um caso semelhante com permissão para a construção e colonização. As autoridades indianas não fizeram declarações oficiais sobre o envolvimento do Paquistão no atentado de 22 de abril, mas insinuaram que o culpam parcialmente. Eles declararam que entendem que são terroristas que atuam, não as autoridades ou militares paquistaneses, mas que o Paquistão poderia limitar as atividades desses terroristas, porém supostamente não o faz. 23 de abril, no dia seguinte ao atentado em Pahalgam, a Índia fechou a fronteira com o Paquistão e anulou todos os vistos concedidos a paquistaneses. Eles foram ordenados a sair da Índia em 3 dias. Islamabad retaliou, fechando a fronteira para pessoas e cargas, e as autoridades paquistanesas também fecharam seu espaço aéreo para companhias aéreas indianas. Ambos os lados expulsaram vários diplomatas e ainda ameaçaram um ao outro com a saída de acordos bilaterais sobre o cessar-fogo e o uso conjunto das águas do rio Indo. No final, a Índia realmente saiu do último acordo, mas já em 4 de maio a Índia cortou o fornecimento de água ao Paquistão no rio Chenab. Na verdade, as raízes da atual tensão entre a Índia e o Paquistão remontam ao final dos anos 80. Isso se não aprofundarmos muito. Naquela época, no final dos anos 80, surgiram na Caxemira grupos separatistas muçulmanos que defendiam a independência da região ou, pelo menos, a separação dessa região da Índia. Atualmente, as autoridades indianas acusam o Paquistão de apoiar esses grupos, enquanto Islamabad nega as acusações, embora não impeça suas atividades. Esses grupos muçulmanos realizam atentados terroristas regularmente em solo indiano. Normalmente, Nova Delhi limitava-se a uma condenação diplomática do Paquistão e não partia para uma escalada. Mas muita coisa mudou em 2016. Naquela época, o governo indiano começou a responder com ataques. Em 2019, a situação se agravou ainda mais quando, após outro ataque terrorista, a Índia realizou um ataque aéreo contra um suposto campo de militantes em território paquistanês. No dia seguinte a esse ataque, o Paquistão derrubou-lhe um caça indiano e capturou os pilotos. Depois houve uma pequena trégua, mas não durou muito. E já em 2021, Índia e Paquistão negociam um cessar-fogo. Mas esse cessar-fogo parecia não se aplicar aos grupos armados. E depois de 2021, em Jammu e Caxemira indiana, os ataques continuaram acontecendo a cada poucos meses. Mas havia uma diferença importante. Ainda assim, os militantes atacavam militares ou policiais indianos. Os ataques não eram direcionados contra civis.
É justamente por isso que o atentado de abril se destaca em relação aos eventos recentes na região. E em parte por isso a Índia reagiu de forma tão aguda e forte, como se dissesse: atacar hindus já é demais. No geral, já haviam alertado sobre um possível conflito militar na Caxemira ainda no final de 2023. Por quê? Porque naquela época o Supremo Tribunal da Índia retirou da região o status de autonomia e a sua própria Constituição. Vou explicar o que isso significa. Antes disso, até 2023, havia um parlamento formal na Caxemira, que votava pelas decisões tomadas em Nova Delhi. Claro, todas essas decisões, como regra, eram aprovadas, mas mesmo assim existia esse órgão. Mas o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi justamente quem prometeu, durante a campanha eleitoral, tirar essa autonomia da Caxemira, e foi o que ele fez. Posteriormente, a Suprema Corte da Índia discutiu o assentamento de 80 mil pessoas na Caxemira. Na parte da Caxemira controlada pela Índia, foram iniciadas repressões contra a oposição muçulmana, e especialistas alertaram sobre a possível preparação de um conflito militar. Os militantes, que geralmente apoiam a independência da Caxemira, afirmaram que isso é genocídio e que a Índia apenas deseja remover os muçulmanos dessas regiões. Devido à Caxemira, houve 3 guerras entre a Índia e o Paquistão. A primeira começou logo após a divisão da colônia britânica em Índia e Paquistão, em 1947. Naquela época, os britânicos decidiram conceder independência à Índia Britânica, mas não deixá-la como um único estado, e sim dividi-la de acordo com critérios religiosos. Os territórios com maioria muçulmana tornaram-se o Paquistão, enquanto os territórios com maioria hindu tornaram-se a Índia. Mas aconteceu que dentro da Índia Britânica havia as chamadas províncias e principados, 562 ao todo, e um desses principados era justamente a Caxemira. Os principados foram orientados a se unir ao Estado, com o qual faziam fronteira geográfica ou estavam próximos. Alguns principados tinham a opção de escolher a qual território se uniriam. Na maioria dos casos, os territórios foram repartidos pacificamente. Mas a Caxemira foi desejada por ambos os novos países, tanto a Índia quanto o Paquistão. E dentro do próprio Principado, da Caxemira, existiam diferentes forças políticas com planos distintos. Alguns queriam se unir à Índia, outros ao Paquistão, e um terceiro grupo exigia independência. E no final, aconteceu que naquele momento o líder desse principado decidiu que era preciso se unir à Índia, enquanto a maioria da população achava que era melhor se unir ao Paquistão. E aparentemente, juridicamente, eles se uniram à Índia, mas a população sempre foi contra isso. Foi isso que levou ao conflito armado e à primeira guerra indo-paquistanesa, durante a qual a Índia ocupou 2/3 da Caxemira. Aliás, o próprio nome do país Paquistão é um acrônimo formado pelos nomes de 5 regiões, e a letra K em Paquistão representa justamente a Caxemira. Ou seja, a Caxemira está literalmente costurada no nome do país Paquistão. E Islamabad dificilmente vai abrir mão disso. Não se esqueça também que uma parte da Caxemira é controlada pela China, que está do lado do Paquistão. E em certo momento, o Paquistão entregou um pequeno pedaço da Caxemira para a China, isso foi nos anos 60. E para a China é vantajoso esse conflito eterno entre a Índia e o Paquistão por causa desse pedaço de terra. Porque, em primeiro lugar, nenhum dos lados vencedores vai procurar os chineses por uma parte da Caxemira. E, em segundo lugar, a Índia é inimiga da China. E a própria China não quer muito lutar com ela diretamente. A primeira guerra entre a Índia e o Paquistão durou de outubro de 1947 até dezembro de 1948. Os 2 conflitos seguintes aconteceram em 1965 e 1971. E ambos os últimos conflitos não resolveram a questão da Caxemira. No entanto, durante a Terceira Guerra Indo-Paquistanesa, surge o estado de Bangladesh no mapa. Naquela época, a Índia ficou do lado dos guerrilheiros bengaleses e o Paquistão perdeu esse território. Mas, na verdade, já em 2001 houve uma pequena guerra entre a Índia e Bangladesh, novamente por territórios disputados, mas essa já é outra história. Ainda é cedo para dizer se esse conflito se transformará na 4ª Guerra Indo-Paquistanesa. É óbvio que a comunidade internacional vai tentar apagar o fogo da guerra, já que ninguém quer uma guerra nuclear, é claro. Enquanto isso, na Índia já sugerem uma vitória sobre os terroristas, afirmando que não vale mais a pena continuar lutando. Enquanto isso, autoridades paquistanesas falam sobre uma iminente invasão terrestre da Índia. A Índia enfatiza que não pretende escalar o conflito e que atacou apenas alvos de militantes de forma demonstrativa. A comunidade internacional expressou preocupação e inquietação, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, declarou que o mundo não pode se dar ao luxo de uma confrontação militar entre a Índia e o Paquistão.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, considerou vergonhosa a escalada do conflito entre os países e espera uma resolução rápida. O papel de Trump aqui, me parece, é muito emblemático, porque ele declarou que, sob sua liderança, guerras não começarão e que ele estabelecerá a paz em todo o mundo. Bem, e aqui apenas 100 dias de sua presidência se passaram e já começa uma nova guerra séria. Ademais, ele não conseguiu impedir a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E todas as tentativas de parar a guerra na faixa de Gaza terminaram com Israel apenas expandindo sua ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Os Estados Unidos da América e a Índia agora são parceiros e aliados. Há esperança de que Washington consiga convencer Nova Delhi a não escalar o conflito. E Nova Delhi parece mostrar que não pretende seguir por esse caminho. Por isso, deixarei reticências por hora, continuarei acompanhando os acontecimentos. Por isso, não se esqueça de se inscrever neste canal e também no meu canal. Lá as notícias de última hora saem muito rápido. Comprovado. Por isso, o link para o canal está na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever e, claro, deixe seus comentários abaixo deste episódio. Isso vai ajudar muito na divulgação deste vídeo. É isso, se cuidem. Até mais a todos.